sobre as águas eu caminho. Isso, vai dizendo isso. Por onde quer que chame, leva-me mais fundo, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais aleluias, Senhor. Isso, vai adorando ao Senhor. Pede para Ele te guiar. Guia-me, aleluias, tudo eu te confio. Sobre as águas eu aleluias, Pai, por onde quer que chame, leva-me, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé vai pedindo para o Senhor, oh aleluia, Senhor, em tua presença, aleluia, em tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminho, oh aleluia, por onde quer que isso, chame. vai adorando ao Espírito Santo. Leva-me mais fundo do que já estive. Oh aleluia, E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confio. Aleluia, Sobre as águas eu caminho, onde quer, por onde quer que chame. leva-me mais fundo, Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, aleluia, Senhor, em tua presença. guia-me, Senhor, por onde quer que eu ande. Meu Deus, em nome, leva-nos mais fundo, Senhor, do que nós já estivemos, Pai, para que a nossa fé venha estar mais firme, para que os nossos passos não venham escorregar, para que a gente venha ver a mão poderosa do Senhor nos livrar da destruição, nos livrar, meu Deus, das doenças, das enfermidades. Ao teu nome clamarei, Aleluias, Pai. e além das ondas olharei. Verdade, Senhor. Somente em ti descanso, Pois eu sou teu, e tu és meu. tu és Oh, aleluias. Louvar-te é tudo que nós queremos, Pai. Meu Deus, bem-aventurado, a tua palavra diz, o homem que anda, meu Deus, nos teus caminhos, Pai, porque este florescerá. Este, meu Deus, que anda nas veredas da justiça, disse o Senhor que o Senhor o abençoará. Ah, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, é uma palavra viva, Senhor. A tua palavra é uma palavra eficaz. O Senhor diz na sua palavra, dai ouvido às minhas palavras, porque elas acrescentarão à sua vida anos de vida e paz. O Senhor diz, atende a minha voz, ouve as minhas palavras, porque as minhas palavras, elas vão te guiar, elas vão te proteger e vão te abençoar. Então nessa noite, Senhor, nós entregamos tudo ao Senhor, crendo que o Senhor já está aqui para nos abençoar, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos e diga muito obrigado, Senhor, e diga amém, e diga graças a Deus, e vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, irmão. Pode aplaudir bem forte o nosso Deus? Diga glória a Deus, amém? Olhe para esse irmão lá, de que Deus te guie em nome de Jesus, amém? É bom o Senhor guiar ou não é, irmão? É bom, né? Quem é que é motorista e quem é que dirige? Se eu for de carona com você, vai ser um bom guia? Vai dirigir bem? Posso ir de carona com você? Mas concorda comigo que existe risco? Existe ou não existe? O ser humano, ele é falho, né, irmão? Mas Deus, ele não é falho, amém? Quando nós deixamos o Senhor guiar, dirigir a nossa vida, irmão, por mais que exista problema, pode trazer o Belano, nós não vamos ser destruídos em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Convida esse irmão do lado, vamos nos alegrar na presença do nosso Deus agora. Diga, você está pronto para dançar para Jesus agora?
balançar o esqueleto do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem um louvor aqui que eu preparei aqui para os irmãos, que é bem conhecido. Então, eu vou convidar os irmãos a aplaudir Jesus bem forte, tá? Pode aplaudir Jesus bem forte. Vamos nas palmas para Jesus, irmão? Vai nas palmas. Jump, jump. Vai nas palmas para Jesus. Ó, esse Deus é... Ó, esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora este mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. As palmas. Você que está aí cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, Ele cuida de mim e de você também. Olha aí, levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Quero ver então assim, ó. Ele é demais, Ele é demais. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais. Quero ver, ó. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Lá em cima assim, ó. Jump, jump, jump. Vai lá, ó. Olhe para esse irmão do lado e diga, Ele é demais. Diga, Jesus é demais. Amém? Quero ver, ó. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais. Ele faz. Se quer ser feliz, deixe agora este mundo de horror. Venha pra cá, ó. Venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Ele cuida, irmão. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Quero ver então assim, ó. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Nas palmas, lá em cima. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é, meu irmão. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Pode aplaudir Jesus bem forte? Olhe para essa pessoa do seu lado e diga, Ele é demais. Amém, irmão? Ele faz a obra, amém? Eu lembro quando eu cheguei na igreja em 2000 e pouco, eu cheguei lá e eu dizia que não, né? Mas tinha, irmão. Tinha muito demônio que dominava a minha vida, porque eu bebia, eu fazia muita coisa que não deveria fazer. E eu fui para lá e quando, tipo um exemplo, eu comecei a ouvir a palavra, aí eu comecei a entender que eu precisava me libertar daquilo que era errado. Só que eu não conseguia. E o único que faz a gente ficar dominado por aquilo ali é o diabo, não é Deus, né? Jesus, ele expulsa quem? Satanás. Ele cura a enfermidade e ele expulsa Satanás, amém? Só que o diabo ele não quer largar. O diabo não quer a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que é velha criatura, ele não quer largar. Aí eu entendi que existia uma obra espiritual que agia contra a verdade. E hoje tem muita gente aí por aí que ela, infelizmente, é dominada por isso, né? Então tem que orar para que a gente venha ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração um pouquinho assim, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, porque estamos na tua casa, na tua presença. E agora, meu Deus, é o momento que nós vamos ouvir a tua voz, é o momento que nós vamos ouvir a tua palavra e que o Senhor venha, meu Deus, nos abençoar através da sua palavra, em nome de Jesus. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Todos digam amém e digam graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez nosso Deus, irmão? Glória a Deus. Pode sentar aí, meus irmãos, então. Fique bem à vontade, tá? Oh, glória a Deus. O Zombeto disseram um chá para mim. Não estou gripado nada, viu? Mas eu gosto de chá, viu?
Às vezes eu estou ali, eu tomo uma jarra de chá. Quem gosta de chá? Os irmãos gostam de chá? Eu gosto. Café, chá é a bênção de Deus, né? Irmãos, hoje então nós estamos no terceiro domingo da troca de veste. Muita chuva, hoje de manhã estava bem frio, hoje de manhã mesmo, viu? Frio, garoa, e tinha os irmãos da coragem que estavam aí, né? Alguns irmãos gripados, doentes, essas gripes fortes aí, que olha, persegue o povo, né? Mas hoje tinha alguns irmãos que estavam de fé em nome de Jesus, amém? Eu quero deixar uma palavra no coração dos irmãos agora à noite aqui. Então eu vou pedir para vocês ficarem com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela tem o poder de nos guiar, nos dirigir a nossa vida. Então quando a gente ouve e permite que ela venha guiar, a gente é abençoado em nome de Jesus, tá bom? Então vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 69. Eu estou fazendo aqui muito bom esse Salmo 69, meditando bastante nele essa semana. Em nome de Jesus. Fala dos sofrimentos do rei Davi, né? E também a libertação que é através do Messias. Imagina, o Davi já estava profetizando Jesus, né? Que o único que podia libertar ele era Jesus. E ele era rei. Então, é um salmo muito bom isso aqui. Vamos ler aqui então o versículo 1, irmãos, tá? Em nome de Jesus. Diz assim, ó. Salmo 69, versículo 1. O Davi fez essa oração e disse assim, ó, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Então, vamos parar aqui agora, tá? O Davi ele era rei em Israel. Como assim, pastor? Deus abençoou ele, colocou ele como rei de Israel. Era ele quem tinha a responsabilidade de trazer o mantimento para Israel. Era ele quem protegia as terras de Israel. Era ele quem tinha a responsabilidade de cuidar da família dele. Ele era rei. Você deve lembrar lá em Apocalipse que Jesus falou que ele nos fez o quê? Reis e sacerdote também. Entendeu? Então, a posição de rei significa nós estamos em um lugar onde nós vamos usar autoridade e poder. O Davi, ele era rei, ele tinha autoridade, ele tinha poder. Só que olha o que o pastor está dizendo. Mesmo que o Davi ele tinha um exército junto com ele, mesmo que ele tinha poder, mesmo que o Davi era rei, o Davi enfrentava muitas lutas, muitas batalhas. Davi ia muito para o campo de batalha, as lutas deles eram terreno naquela época. Hoje as nossas lutas são espiritual, né? Efésios fala isso. O Davi, mesmo ele sendo rei, tendo sido ungido como rei de Israel, ele enfrentava muita batalha. Só tinham batalhas assim, para os irmãos terem uma ideia, que ele foi enfrentar, ele tinha ali mais ou menos um exemplo, 15 mil homens, e o exército do inimigo tinha 300 mil homens. Imagina ele ter que enfrentar uma batalha dessa, né? Com um exército só de 15 mil homens. Certamente na cabeça do Davi passava, hoje é o dia que nós vamos morrer. Hoje é o dia que nós vamos perder. Porque ele era de carne e osso, irmão. Não era porque é o rei Davi, Davi não chorava. Não é porque ele era o rei Davi, ele não tinha sentimento. Deus nos fez rei sacerdote, mas eu creio que nós choramos. Quem é que chora aqui igual eu? É ou não é? Imagina, eu passei uns tempos aí no hospital, com meu guri no hospital aí, que ele quase faleceu. Foi coisa feia mesmo, entrou no sangue uma bactéria lá que tornou o sangue dele impulso. E eu estava ali, chorando, orando e pedindo para Deus dar libertação. Mas pastor, Deus lhe ungiu como rei, mas não importa, as lutas elas vêm para todos. Então, o que acontece, irmão? Quando Davi estava enfrentando muita luta, o Davi ele se sentia sufocado. Quando nós estamos enfrentando muita luta, nós nos sentimos sufocados também. O Davi ele não sabia para onde ir. Para onde que eu vou? Como é que eu vou enfrentar isso? Qual é o tipo de arma que eu vou usar? Eu vou poder confiar em quem? Meu Deus, o Senhor vai estar comigo na guerra? Ele se sentia sufocado. Ele se sentia, irmão, sem saber o que fazer. Porque ele era de ser humano, né? Então, por isso que o Davi disse, livra, ó meu Deus, porque as águas invadiram o quê? A minha alma. As águas, irmãos, é aquilo que representa o que nos coloca em perigo. Se você morasse no lado da beirada de um rio, e o rio começasse a transbordar, você iria ficar com medo. É ou não é? Pastor do céu, eu vou ficar alerta. Porque se as águas começarem a sair muito, chegar na minha casa, eu vou ter que ligar para alguém vir me socorrer aqui. É ou não é, irmão?
Então as águas representam o quê? Preocupação, representam medo. As águas, o Davi diz, já entraram na minha alma. A alma, irmãos, é o que tem responsabilidade de transmitir sentimento. Se você está feliz, tua alma está bem. Se você está triste, a tua alma vai mal. Quando nós estamos passando na luta, na batalha, geralmente, olha o que o pastor vai dizer, as águas começam a entrar na nossa alma e fazem com que a gente venha ficar o quê? Abatido. Fazem com que a gente venha se sufocar. Alguém aí já sentiu algum sufoco assim? De você dizer, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer agora? Alguém já se sentiu assim, irmão? Eu já passei por problemas assim, eu creio que os irmãos devem ter passado por momentos assim que eu não sabia o que eu iria fazer. Momento onde a água bate no pescoço, né? E você diz, agora eu vou me naufragar, vou me afundar e eu vou morrer agora aqui. Não tem mais o que fazer. Eu me lembro, antes de eu entrar no exemplo aqui, eu me lembro quando eu morava em Garibaldi, eu fiquei doente, eu peguei uma enfermidade, irmão, no meus pulmão, e eu fiquei 3 dias em cima de uma cama, eu morava numa favela, lá, favela São José, tu entrava num corredor, assim, lá no meio morava eu e um baterista, um rapaz de Parobé aqui. E nós gostávamos naquele tempo de uma pinga, de uma festa, nós era mundano mesmo, gostava, jogava futebol ali em Garibaldi. E aí, eu peguei uma enfermidade e eu fiquei 3 dias em cima daquela cama ali. No domingo de tarde, eu estava com meus olhos virados para trás, assim, praticamente eu estava morrendo. Eu já contei, eu acho que isso aqui, né? Um amigo meu foi lá, quebrou a janela, que ele viu pela escureta da janela, que eu estava com a cabeça virada, quebrou a janela, abriu a porta, me botou nas costas e me levou para o hospital. Eu acho que eu falei isso aqui já, né? Quando eu cheguei lá no hospital, lá, não pense que a pessoa que está em coma, a pessoa que está inconsciente, ela não ouve, ela ouve. Eu ouvi direito quando o médico disse bem assim, ó, 30 minutos agora, meia hora, se o organismo dele não voltar a funcionar, nós vamos dar ele como morto. Quando eu ouvi aquilo ali, irmãos do céu, aquilo ali me trouxe uma preocupação. Digo, meu Deus, eu longe do meu pai, longe da minha mãe, longe da minha família, e agora o que eu vou fazer? Olha só, irmão, as águas haviam invadido a minha alma e agora eu não sabia mais o que iria acontecer. Irmão, tem gente agora no hospital que está assim. Tem gente que o médico diagnosticou um câncer, a pessoa está no hospital, a pessoa não sabe se vai sair de lá. As águas invadiram a alma da pessoa e agora a pessoa está triste, a pessoa está depressiva, a pessoa está para baixo, a pessoa não sabe para onde mais ir. Só que o que o Davi lhe disse, mesmo que a alma dele agora estava assim, ele disse, livra-me, ó Deus, coloca na tela para mim o versículo. Olha o que o Davi disse. Salmo 69, 1, ele disse assim, ó, livra-me, ó Deus, porque as águas entraram até a minha alma. Está aí na tela, olha o que o Davi disse. Livra-me, ó Deus. O que o Davi estava fazendo? Estava adorando a Deus, irmão. Mesmo que o Davi não tinha saída. Mesmo quando o Davi não sabia qual a escolha, aí a estrada, e por onde que eu vou. Será que eu enfrento o exército inimigo? Não enfrento. Será que o Senhor vai me ajudar ou me livrar agora dessa luta na família, que o meu filho Absalão quer me matar? Será que eu vou conseguir? Olha só, as águas haviam invadido a alma dele, o Davi estava se sentindo mal, mas mesmo assim o Davi encontrou força para quê? Para dizer, livra-me, ó. Ou seja, o que o Davi fez? Ele clamou a Deus do fundo do quê? Da alma dele. E é o que nós temos que fazer, amém? Se hoje você está se sentindo sufocado por conta de uma luta que você está enfrentando, você tem que clamar do fundo da tua alma. Mesmo que tua alma esteja enfraquecida, mesmo que você esteja meio abatido, mesmo que você, pastor, eu não sei o que vai ser daqui para frente a minha vida. Eu acho que eu vou viver, pastor, um tempo, depois vou morrer e acabou. Olha só, tu está se sentindo sufocado. Tu não tem perspectiva de crescimento, tu não tem perspectiva de melhora, tu não tem mais sonho dentro do teu coração, você não almeja mais nada. Olha só, por mais que não pareça, mas as águas entraram dentro da tua alma e você está se sentindo sufocado por conta dessa luta. Só que nessa noite eu quero que os irmãos façam o quê? Clame do fundo da alma. Eu quero que os irmãos gritem para Deus como Davi gritou, livra-me, ó. Irmãos, Deus livrava o Davi das mãos do leão. Deus livrava o Davi das mãos do urso. Deus deu a vitória ao Davi quando ele foi enfrentar o Golias. Você lembra dessa história aí? O Golias era um gigante, era alguém que ninguém, irmão,
afrontava Golias? Ele era um homem muito forte, preparado para a guerra. Mas o Davi, ele foi lá, enfrentou aquela batalha e Deus deu a vitória para ele. Por quê? Porque o Davi, ele clamava do fundo da alma dele a quem? Ao Senhor. E se você fizer isso hoje, irmão, a história da sua vida vai mudar em nome de Jesus, amém? Não deixe que demônio impeça você de ser feliz. Olha, eu trabalho muito pouco nessa área espiritual aqui, falando de demônio e coisa. Não é muito foco, o foco é vir pregar a palavra. Mas tem muita gente que a vida da pessoa não desenvolve. A vida financeira da pessoa não desenvolve. A vida emocional da pessoa não desenvolve. A vida espiritual, o chamado da pessoa não se desenvolve. Tem muita gente, irmão, que a vida está parada, está paralisada. Irmão, vai me dizer que isso é Deus? Não, Deus nos criou imagem e semelhança para você reinar, para você ter autoridade, para você governar, para você ter do bom e do melhor. Mas se tem alguma coisa que hoje você não está conseguindo se realizar, tem obra do diabo por trás disso aí. E se você não abrir a tua visão, se você não clamar a Deus como Davi estava clamando, olha que essas águas podem cobrir a tua cabeça. Você pode estar dentro do rio, bateu no pescoço a água, quando vê o teu corpo fica encoberto e você pode ter problemas maiores. Então, devemos clamar a Deus, dizendo, livra-me, ó Deus. Diga assim com o pastor, livra-me, ó Deus. Amém? Vamos pegar um exemplo aqui, 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas não é, pastor. Deus me criou para mim sofrer. Está amarrado em nome de Jesus. Deus não criou ninguém para sofrer, não. Que nem um irmão da igreja, isso já, graças a Deus, foi vencido, mas foi diagnosticado um câncer de próstata. O irmão Antônio aqui da igreja, e o cunhado dele, que é pastor de uma outra igreja, que é o cunhado dele, irmão da irmã, ia lá na casa dele dizer que aquilo ali era uma prova que Deus estava fazendo eles passar. E que eles iam enfrentar aquilo ali, iam sofrer. Aí eu fui para lá, e daí ele me pediu para fazer uma visita, eu fui lá e abri a Bíblia para ele e disse bem assim, irmão, a Bíblia diz assim, ó, que ele levou as nossas dores e as nossas... Mentira do teu cunhado, o diabo usou teu cunhado que é pastor, para dizer que tu tem que estar sofrendo. Quando eu falei isso, o irmão grilou uns olhos desse tamanho. E ele disse, pastor, quando meu cunhado botar os pés aqui, eu vou expulsar ele aqui dentro de casa. Ele expulsou o cunhado dele de lá. Tu está trazendo maldição para dentro da minha casa aqui. Tu está me dizendo que eu vou morrer doente com esse câncer, que eu vou passar essa prova. Não. O meu pastor veio aqui e disse que Jesus levou a minha enfermidade. E o irmão foi curado do câncer. Ele não aceitou nem fazer quimioterapia, nada lá em, não sei se é Taquara, Parobé, onde que se faz, né? Ele não aceitou fazer. Eu não vou fazer, pastora. Deus está comigo, Deus me criou para ser uma bênção, para mim estar bem de saúde. E ele não fez e ele foi curado. Hoje os irmãos estão aqui da igreja, né? Irmão, Deus fez a obra, amém? Mas o que o pastor está dizendo assim, ó? Tem muita gente, irmão, que está com a vida parada, não aceite isso. Se é na área espiritual, você tem que expulsar esse demônio em nome de Jesus. Sai agora da minha vida, demônio. Demônio que está atrasando a minha vida, vai embora. Demônio que está barrando meu crescimento, vai embora. Não aceite essa obra do diabo, amém? O diabo tem aprisionado e acorrentado muitas pessoas. E as pessoas, olha só, na segunda-feira já amanhece sufocada. Sem perspectiva de melhora, sem saber se vai ser uma semana abençoada, sem crer que Deus vai enviar uma bênção. Tem muita gente assim, irmão. Então não aceite isso. Hoje você tem que clamar do fundo da tua alma, amém, irmãos? Tem que clamar do fundo da tua alma e você tem que dizer, livra-me, ó Deus, livra-me, ó Deus, dessa obra do diabo. Eu quero prosperar, eu quero desfrutar da bênção do Senhor. Deus faz você prosperar. Deus faz você prosperar. Tu acha que quando eu estava em coma no hospital lá, que eu ouvi o médico dizer, 30 minutos, chame a mãe dele, chame o pai dele, que se em meia hora aquela enfermidade estava comendo meus órgãos vitais, se em 30 minutos nós vamos botar medicamento, os órgãos vitais dele não voltar a funcionar, ele vai perder a vida. Irmão, eu não tinha força para falar, mas lá no meu pensamento eu estava clamando a quem? A Deus. Por mais que eu era viciado, por mais que eu gostava de festa,
Mas se Deus vê o meu clamor, Ele vai o quê? Ele vai me salvar, Ele vai me ouvir, amém? Mas tem gente que não clama, às vezes porque acha que estou em pecado. Como é que eu vou clamar a Deus? É óbvio, irmão, que a pessoa que está em pecado não vai para o céu. Mas se aqui a pessoa clamar a Deus aqui, Deus vai o quê? Deus vai socorrer a pessoa. Então não deixe o inimigo te enganar, amém? Nós temos que clamar do fundo da nossa alma para que Deus ele venha nos salvar. Vamos pegar aqui o 1 Samuel, capítulo 1, em nome de Jesus. Diz assim, ó. Bom, vamos resumir o versículo 9, tá? Mas eu vou só resumir, os irmãos conhecem a história aqui, mas eu já preguei muito aqui sobre a Ana. Os irmãos lembram da história da Ana? Todo mundo conhece a Ana. A Ana era uma mulher o quê? Estéril. O que significa estéril? Ela não gerava, não podia gerar filho, ela não podia dar luz a filho. Eu respeito que tem muita mulher hoje que escolhe não ter filhos, é uma opção de cada um, né? Eu acho que cada um tem que saber o que faz da sua vida. Mas a Ana não era feliz. A Ana, ela via outra mulher que tinha filhos, que se chamava Penina, né? E ficava todo dia cutucando ela, dizendo, tu vai morrer sem ter filho. Tu vai morrer sozinha, ninguém não vai ter uma alma para te cuidar. A Ana não se sentia bem com aquilo. Aí a Bíblia diz, então, que além da esterilidade, a Ana, ela só chorava e ela não comia. Irmão, isso é a obra do diabo. Olha o que o pastor está dizendo. Tu acha que não passava pela cabeça da Ana assim, meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir ter um filho para me cuidar na velhice? Será, Senhor, que o Senhor vai querer que eu fique sozinho na minha velhice? Irmão, a Ana, as águas haviam entrado aonde? Na alma dela. Tem muita gente que as águas invadiram a alma. Tem muita gente que as águas, estão no pescoço, estão sufocando a pessoa. A pessoa está sem saída, está sem perspectiva, não sabe mais o que fazer. A Ana, ela estava com as águas agora batendo no pescoço. Chorava, não comia, né? Trazendo para a tradução de hoje, estava com uma depressão profunda. Só que o que a Ana ela fez? Que aí entra a mensagem que eu estou dizendo. Vamos ler aqui, 1 Samuel 1, versículo 9. Diz assim, então Ana fez o quê, irmãos? Diga, se levantou. Então diga para essa pessoa, você precisa se levantar. Amém? Esse se levantar aqui, irmãos, é espiritual, não é físico. Fisicamente você está sentado aqui, né? Depois que eu encerrar o culto, você vai se levantar, mas esse se levantar aqui, é espiritual. A Ana, ela estava sentada, significa que ela estava entregue. Ela estava triste, ela estava angustiada, ela estava aflita, a Bíblia diz, tinha amargura na alma, ela não tinha mais força para fazer as coisas dentro de casa, ela não tinha mais perspectiva de melhora, ela estava sentada espiritualmente. Tem muita gente que está sentada espiritualmente. A pessoa não consegue se satisfazer em alguma área e a pessoa está achando que aquilo ali é normal. O que a Ana fez? A Bíblia diz, então Ana se levante, amém, irmão? Se levante, não aceite nada. Pastor, eu não vou aceitar a derrota. Eu não vou aceitar, pastor, essa obra do diabo. Eu vou me levantar, eu vou clamar e Deus ele vai o quê? Deus vai me ouvir. A Ana, ela foi essa mulher de fé, amém? Olha o que diz aí, então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló, e ali estava sentado uma cadeira junto a um pilar do templo. 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou a quem? Ao Senhor, e chorou abundantemente. Então, o que a Ana fez, irmão? Ela se levantou, porque ela estava sentada, e agora ela foi para o templo, foi para a casa do Senhor, ela foi para derramar as lágrimas lá diante do altar do Senhor. Ou seja, né, o chorar da Ana aqui não era um choro, não, mas era um choro de dizendo, Senhor, livra-me, ó Deus. Livra-me, ó Deus. Esse era o choro da Ana. Não era um choro, né, que agora, não, ela foi lá, derramou lágrimas, ela começou a orar, a Bíblia diz, chorou, né, abundantemente, e ela orou ao Senhor. Então eu entendo que ali ela estava derramando o coração dela. Ela estava clamando do fundo da alma dela a quem? Ao Senhor, irmão. E toda pessoa que faz o que o Davi fez, faz o que a Ana fez, é a pessoa que Deus vai livrar. É a pessoa que Deus vai abençoar.
Nós, às vezes, as águas vão entrar até a nossa alma. Nós vamos ficar desmotivados. Sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? É só desgraça, só destruição. Não tem perspectiva nenhuma de melhor. Sabe uma coisa? Eu vou ficar o resto da minha vida sozinho, coisa e tal. Minha família, né? Olha, vai ter momentos, irmão, que as águas vão invadir a nossa alma. Elas vão nos sufocar. Elas vão nos deixar a gente sem sonho. Vão querer matar os nossos sonhos, amém? É isso que acontece, irmão. Tem muita gente que não quer mais nem ter uma casa própria. Pastor, para que eu vou comprar uma casa própria se os dias de hoje estão difíceis? É ou não é? Olha só, as águas estão o quê? Sufocando a pessoa. Entraram até a alma da pessoa e a pessoa agora não tem perspectiva mais de melhora. É uma pessoa que está o quê, irmão? Na mesma situação que o Davi estava e que a Ana estava. O que o pastor está ensinando? Que você tem que clamar do fundo do teu coração. Você tem que dizer para Deus, livra-me, ó Deus. Tira essas águas que estão me ameaçando. Tira essas águas do diabo que estão querendo me impedir de ser uma pessoa completamente abençoada. Tira essas águas que estão matando o meu sonho. Quem entende o que o pastor está dizendo? Irmão, entende? Nós temos que clamar do fundo da nossa alma, irmão. Se a gente não clamar como esse homem, como essa mulher de Deus clamaram, o Senhor não vai nos livrar. Tem muita gente que agora, a água está batendo aqui e a pessoa agora não tem mais força para falar. Eu vou continuar levando a minha vida do jeito que está e eu não vou mudar nada. Irmão, não deixe acontecer isso contigo. Deus tem o melhor para você. Diga para essa pessoa do seu lado, Deus tem o melhor para você. Deus tem coisas grandes para os irmãos. Irmão, tu acha que eu estou pregando uma coisa que eu não creio? Eu creio que Deus tem coisas grandes preparadas, amém? Mas eu sei que vai ter momentos, irmão, que o diabo, as águas vão bater. Vai ter momento que as águas vão vir para amedrontar, para botar pânico. Vai ter momento em pastor que às vezes até enfermidade, prega com enfermidade. Vai ter momento que as águas vão vir até a alma. Só que nós temos que clamar do fundo do nosso coração. Livra-me, ó Deus. Aí Deus, ele entra em ação e ele vai nos livrar. Amém? Pula lá para o versículo 20, para nós concluir essa parte aqui. A Ana foi e clamou do fundo da alma. Versículo 20, diz assim: e sucedeu que passando 2 anos, irmão. Quanto tempo diz ali? Deveria ter um parênteses ali, né? Eu acho que na Bíblia deveria ter um parênteses. Por quê? Porque algum tempo significa que não tem um tempo o quê? Definido. É ou não é? Algum tempo poderia dizer, irmão, amanhã Deus vai te abençoar. Diga glória a Deus. É algum tempo. Talvez você esteja precisando muito de um milagre, uma coisa. Pastor, a Bíblia diz que em algum tempo Deus vai me abençoar. O algum tempo pode ser no dia de amanhã ou sair da igreja. Uma simples dor que você sentiu, você sai daqui, você já está o quê? Curado. Algum tempo representa que para Deus não tem data, não tem dia. Deus ele pode fazer hoje, agora. Olha que lindo isso que Deus fez na vida da Ana. E sucedeu que passando algum tempo, Ana, o que, meus irmãos? Concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, olha o que ela dizia, o tenho. Então, quando ela estava no tempo derramando lágrima, ela estava clamando do fundo da alma, Senhor, me dá um filho, Senhor. Me dá alguém que venha estar junto comigo, que venha me ajudar. Ela estava derramando as lágrimas dela, clamando do fundo do coração, pedindo para Deus livrar ela daquela destruição, amém? E Deus abençoou ela. Deus abençoa a Ana nessa área da família. Deus quer abençoar todos nós também, em nome de Jesus, amém? Irmão, eu fazia essa oração para Deus. Os obreiros que estão aqui sabem, sempre contei. Eu tenho uma filha minha que mora em Porto Alegre, ela fez 19 anos agora. Graças a Deus, está bem encaminhada, faz faculdade, estuda lá, uma bênção de Deus. Ela escolheu morar comigo com 5 anos de idade. Graças a Deus, consegui criar ela, consegui ajudar ela. A gente está sempre cuidando, né? Ela mora lá no apartamento da minha sogra, lá em Porto Alegre. Mas eu sempre orava para Deus, eu pedia a Deus, eu quero que o Senhor me dê uma família grande. Eu pedia para Deus. Quando eu chegar na minha idade, Senhor, eu quero que os meus filhos estejam ao meu redor. Amém, irmão? Eu pedia isso para Deus. E, irmãos, você não tem ideia.
Como é que Deus foi fazer isso? Isso não foi uma coisa tão simples. Demorou um tempo, amém? Mas Deus honrou. É isso que o pastor está dizendo. Porque eu, quando eu tinha 30 e poucos anos de idade, as águas tinham invadido a minha alma, eu morri o sonho. Eu dizia a Deus, eu tratei agora um caso com uma irmã da igreja aqui, que é uma bênção de Deus, uma irmã que ajuda aqui na obra. Ela chora, ela diz, pastor, eu quero ser mãe. Mas o meu casamento está destruído, pastor. Eu estou divorciada, estou separada, e eu, pastor, eu não vou pegar uma pessoa que é para me incomodar. Mas eu quero ser mãe, pastor, eu já estou com 30 e poucos anos de idade. Olha só, as águas entraram até a alma. Mas o que eu disse para essa pessoa? Ore a Deus. Não é o pastor que vai te abençoar, quem vai te abençoar é, eu vou orar por você. Mas é você que vai ter que clamar do fundo da tua alma para que Deus ele venha mudar a história da tua vida. E Deus muda ou não muda? Muda. Eu disse para ela, amanhã depois o senhor vai dar testemunho grande aqui. Assim como Deus quer que os irmãos dê testemunho grande, amém? Mas tem que clamar. Então Deus abençoou, né? Vamos lá para Marcos, capítulo 5, irmão. Vamos pegar mais um exemplo aqui, que a nossa hora voa. Os irmãos estão entendendo a mensagem até aqui? Marcos, capítulo de número 5. Em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 5. Ah, que esse chazinho tá louco de especial. Vocês fizeram para os irmãos também ali? Não, chazinho, tá bom esse chá aí. Marcos, capítulo 5. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou ler pelo menos 1, 2 versículos, mas eu vou dar o exemplo do endemoniado gadareno. Né? Quem que era o endemoniado gadareno, pastor? E, segundo a palavra de Deus, ele tinha feito a casa dele no cemitério. Aí eu sempre digo para os irmãos, quando eu falo essa passagem, né? Se eu falar para os irmãos que alguém vai lá no cemitério é um lugar de tristeza ou de alegria? Então a casa dele não tinha mais alegria. Aquele homem não tinha mais sentido de viver. A Bíblia diz que ele fez, o gadareno, ele fez da casa dele um sepulcro, um cemitério. Ele morava dentro do cemitério. Certamente esse homem aqui, irmão, ele ficava chorando o dia inteiro. Eu não sei se ele teve problema com a mulher, se a família expulsou ele de casa. Eu não sei o que houve, se ele ficou doente, foi parar lá. Mas agora ele estava totalmente desamparado, sozinho. E ele estava agora, irmão, passando problemas espirituais. O diabo estava atacando ele. E olha que não era pouco demônio. A Bíblia diz que eram 2.000 demônios que estavam alojados no corpo desse homem aqui. Né? Jesus expulsou os demônios, foi para uma manada de porcos, e aquele homem depois foi livre. Então olha o que o pastor está dizendo. Aquele homem não era feliz, é ou não é? As águas haviam invadido a alma dele. Eu não vou conseguir mais sair desse cemitério. Eu acho que eu vou morrer aqui nesse lugar de tristeza. Eu acho que eu não vou conseguir mais prosperar. Eu acho que eu não vou conseguir mais ter uma família. Eu não vou conseguir mais ter alguém que um dia vai me cuidar. Eu não vou conseguir. Olha, irmão, ele estava morando, a casa dele era um lugar de tristeza, a habitação dele morava. Agora ele não tinha saída. Ele tentava ir para um lado, um demônio pegava ele e arrastava para dentro do cemitério. Aí, dali um pouco, ele tentava sair, um demônio levava ele para os montes, ele uivava que nem um bicho. E ele pegava a pedra e se esfregava no corpo assim para se coçar. Ou seja, agora ele estava sem saída. Só que o que o pastor está dizendo para os irmãos? Quando esse homem aqui, ó, ele viu Jesus, o que esse homem ele fez? Vamos ler aqui, ó. Versículo 7, Marcos 5, verso 6, perdão. Diz assim, ó. E quando viu Jesus ao longe, fez o que, irmãos? Correu e adorou. Para quem não sabe, adoração não é cantar música, né? Cantar música é outra coisa. Cantar louvor, que a gente diz. Adorar é eu orar a Deus. É eu dizer, Senhor, livra-me, ó Deus, prospera o meu caminho, abre essa porta que está fechada, me livra das mãos desse demônio que tem me perseguido. Isso é adorar a Deus, amém? Então a Bíblia diz que quando esse homem viu, irmão, Jesus de longe ele viu, ele correu até Jesus, né? E a Bíblia diz que ele fez o quê? Adorou a Jesus. Eu penso que ele se colocou de joelho e agora ele começou a fazer a oração que o Davi fez. Livra-me, ó Deus, porque as águas invadiram a minha alma. Eu estou aprisionado pelas águas, Senhor.
As águas agora vieram para me colocar pânico, as águas vieram para me colocar dúvida, vieram para me tirar a fé, as águas estão me ameaçando me matar. O único que pode fazer alguma coisa por mim é o Senhor. Ele adorou a Deus. Ou seja, ele clamou do fundo da alma dele ao Senhor, porque ele não queria passar o resto da vida dele vivendo aquela vida. E o que Jesus fez, irmão? Jesus prosperou aquele homem. Se você continuar lendo, a Bíblia diz que Jesus expulsou aqueles demônios daquele homem. Era uma legião de demônio. Aqueles demônios lá, irmão, era o que aprisionava a vida daquele homem, impediu ele de ser feliz. Aí a palavra de Deus diz que quando Jesus expulsou aqueles demônios, a multidão inteira daquela cidade, irmão, eles foram para encontrar Jesus, porque eles souberam do caso, e quando eles encontraram Jesus, olha só como é que eles encontraram aquele homem. Pula lá para o versículo 14. O versículo 14 não, versículo 15, tá? Olha como é que a multidão encontrou esse homem. E foram ter com Jesus, a Bíblia está dizendo, a multidão, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E o que aconteceu? E temeram. Olha só, agora aquele homem estava assentado aos pés de quem? Como a Maria estava sentada. Agora ele estava disposto a ter comunhão com Cristo, estava assentado aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ele ganhou vestes novas, mas não só isso, agora ele estava em perfeito juízo. Agora, irmão, a obra que Deus fez na vida daquele homem foi uma obra completa. Agora ele estava livre daquela amarração do diabo. Não existia mais um demônio que impedisse aquele homem de prosperar, de ser feliz. Eu tenho certeza que a obra que Deus fez na vida desse homem aqui, ó, é uma obra extraordinária. Jesus diz que se fosse contar tudo o que ele viu de coisa boa acontecer, não caberia dentro desse livro, nem um livro no mundo. Então, o que Deus fez na vida desse homem foi algo grande, amém? Eu digo para os irmãos, certamente ele voltou para casa, a esposa aceitou ele restaurou o casamento dele, a vida sentimental, vida espiritual. Eu creio que ele tinha filhos, filhos começaram a ajudar ele. Agora ele se tornou um homem grandemente abençoado pelo Senhor, amém? Mas o que o pastor está dizendo, né? Ele clamou do fundo da alma. Então, nós temos que clamar do fundo da nossa alma, amém, irmão? As águas, às vezes, vão invadir a nossa alma. Às vezes, as águas vão bater no nosso pescoço aqui e elas vão dizer que nós não vamos vencer. Mas mesmo que eu esteja com a minha alma sufocada, eu vou clamar do fundo da minha alma e Deus ele vai me salvar. Deus salvou a Ana, Deus salvou o gadareno, Deus salvou a família do Jairo, que a filha tinha morrido, Jesus ressuscitou, e assim como outros homens e mulheres também Jesus salvou. Mas por quê? Porque eles clamaram a Deus do fundo da alma, amém? Vai lá para Isaías 43, daí nós já vamos preparar por aí. Isaías 43. Clamar a Deus é um posicionamento da pessoa em dizer, a partir de agora, eu vou batalhar, né, para mim ficar na fé, para mim ter compromisso com Deus. Eu vou me entregar totalmente a Jesus, pastor. Agora eu vou clamar a Deus, né? Irmão, é assim ou não é? Eu vou pegar um exemplo, me vem na memória, vamos ver se eu vou conseguir explicar. Está aqui o obreiro João. Suponhamos que o obreiro João ele seja o meu pai, tá? Só um exemplo. E eu sou filho do obreiro João. E aí eu estou precisando de receber um presente. Diga glória a Deus. O Senhor vai preparar um presente para mim. Tá bom? O Senhor creu nisso? Em nome de Jesus? Óbvio, ele falou que sim. Mas suponhamos, só estou dando um exemplo, né? Não vai comprar presente, não. Aí suponhamos que eu estou precisando de um presente. Suponhamos que eu quero uma bicicleta para mim, né? E ele é meu pai. Eu vou clamar a quem? A ele. Só que o que ele vai dizer agora? Eu quero que tu venha me obedecer. Vem lavar louça, vem arrumar a casa, vem fazer as coisas. É ou não é? Aí eu vou te dar o presente. É assim com Deus. Não adianta a pessoa ficar clamando, livre, ó meu Deus, mas a pessoa não faz nada para agradar o Pai. A pessoa não faz nada para mostrar uma mudança. Nós temos que agradar o Pai para que então o Pai venha nos socorrer. Diga glória a Deus. Isaías, eu falei, 43, versículo 2. Daí nós vamos orar, tá? Então diz assim, ó, Isaías 43, versículo de número 2. Está dizendo aí, ó.
quando passares pelas... O que Deus está dizendo? Estarei contigo. E quando passares pelos... eles não te submergirão. Tu vê que benção é esse, irmão? Ah, pastor, agora o senhor botou uma dúvida na minha cabeça. Então eu vou passar pelas águas. Todo mundo vai passar. Não tem pessoa, irmão, que as águas não vai bater no pescoço, que as águas não vão entrar na alma. Até Jesus aconteceu isso. Lembra que Jesus diz: Pai, se é possível, paz de mim este. As águas haviam entrado na alma de Jesus. Jesus estava apavorado, com pânico. Meu Deus, será que eu preciso pagar por tudo isso aí? Ele era de carne e osso. As águas, irmão, não tem uma pessoa que não vai passar pelas águas. Só que a Bíblia está dizendo, quando você passar por esse momento pelas águas, eu estarei contigo. E quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Eles não vão te afogar. Alguém é do interior aqui? Quem é que é do interior? É da colônia, então melhor dizendo, né? Eu sou do tempo que eu atravessava rio para ir, às vezes, para os lugares. Tinha que atravessar o rio para ir para um lugar, para uma cidade, comprar alguma coisa, né? Antigamente era muito assim, atravessava, não tinha pinguela. Antigamente era rio, tu atravessava, né? Pegava as roupas na mão e atravessava o rio para ir na outra cidade. Sou desse tempo, pelo menos. Não sou tão velho assim, mas eu sou desse tempo. E eu cansei da minha mãe. Nós temos que atravessar rio onde tinha chovido, e nós entrava dentro do rio assim, a água pegava na canela. À medida que tu ia entrando para dentro do rio, a água ia o quê? Aumentando, e nós passamos por rio, que a água pegou aonde? E começou a bater o pavor. A mãe dizia, se agarra na mãe aqui. A mãe falava, né? Se agarra, mas nós passava ali e as águas não nos submergiam. Nós passava ali, Deus cuidava de nós. Então é o que vai acontecer. Por mais que você passe por rios, por momentos onde a água vai bater no teu pescoço, vai invadir a tua alma, mas a Bíblia diz, eu estarei contigo e estas águas não te submergirão. Ou seja, Deus está dizendo, essa luta que tu está enfrentando, ela não vai te matar. Se você clamar a mim do fundo do teu coração, eu vou te libertar, eu vou te ajudar. Então, nós temos que clamar a Deus do fundo do nosso coração, amém? Davi clamou, Jesus clamou, a Ana clamou, o Gadareno clamou, o Jairo clamou. Irmão, aqueles homens e mulheres de Deus clamaram e Deus deu o livramento para eles. Então, clame a Deus, amém? Faça como o Davi disse, livra-me, ó Deus, porque as águas entraram até a minha alma. Ele orou a Deus e Deus deu a vitória. Deus vai dar a vitória para você também, em nome de Jesus. Amém? Diga para esse irmão, Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Mas diga para essa pessoa, tem que clamar. Tem que clamar do fundo da tua alma e você tem que pedir para Deus te ajudar e te libertar de qualquer tipo de amarração do diabo. Amém? Você vai ver que tudo vai mudar em nome de Jesus. Os irmãos entenderam a mensagem? Conseguiram entender a mensagem? Então guarda isso no coração, tá? Irmão, botei aqui, ó, quando as águas chegarem à alma, o que você tem que fazer? Clamar a Deus. Lembra do que o pastor está dizendo, amém? Tem momentos, irmão, assim, ó, a gente está aqui, tudo é muito fácil, tudo muito é bom, né? Ah, o pastor está pregando, mas graças a Deus está tudo bem. Mas é só você que sabe quando você está na luta. Não tem uma alma para estender a mão para te ajudar. Não tem ninguém para estender a mão. É você e, às vezes você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas lembra do que o pastor está dizendo. O pastor me ensinou no Salmo 69 que eu devo pedir para Deus, livra-me, ó Deus. Deus livre, irmão. Deus dá a vitória. Se tiver uma pessoa no hospital agora e essa pessoa aclamar a Deus, Deus tira de lá. Mas tem que orar e tem que clamar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmão. Então vamos aplaudir o nosso Deus, então. Glória a Deus. Pode se colocar de pé agora em nome de Jesus. Agora vamos fazer aquela oração, tá? Quero orar, vou botar um louvor ali, nós vamos fazer a oração. E agora é hora de você clamar em nome de Jesus, amém? É hora de você, irmão, você clamar a Deus. Se tem alguma área da tua vida, eu acho que não é nem o pastor, é você e Deus que tem que saber qual é a área da tua vida que você precisa crescer. Que você precisa se tornar uma pessoa bem-sucedida nessa área. Se tem alguma área, irmão, eu tinha muita dificuldade para falar, eu nunca comentei isso aqui na igreja. Quando me chamaram para fazer a obra, irmãos, era uma dificuldade para mim falar.
Eu tremia no microfone. Eu não sabia falar direito, porque eu sou do interior, eu tenho a língua meia do interior. E as pessoas davam muito risada de mim por causa do meu jeito de falar, que eu sou do interior. Né? Porque hoje existe a tecnologia, eles vão lá, fazem oratória, mas não é verdade, aquilo ali é uma mentira do diabo. Como é que eu vou inventar uma pessoa que eu não sou, né? Se Deus me chamou, Ele me chamou para ser o que eu sou. É ou não é? Poderia fazer um curso, fazer uma coisa para melhorar minha dicção. Mas daí talvez não estaria no propósito de Deus. Eu não sei, pelo menos é o que eu penso isso. Mas eu orei a Deus e Deus me ajudou. Amém? E hoje, irmão, eu sou feliz do jeito que eu sou. Seja feliz do jeito que você é, amém? Deus me prosperou dentro do ministério. Muitos estavam ali, falavam muito bem, tinham uma dicção boa, mas hoje nem na igreja estão mais. Já caíram, estão tudo desviado no mundo. Muitos morreram até. Mas Deus, Ele me honrou, amém? Porque quando a gente clama a Ele, o Senhor, Ele nos ouve em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos então, coloque a mão no teu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque a palavra do Senhor, meu Deus, ela tem falado conosco nessa noite. A palavra do Senhor, ela tem falado ao nosso coração, meu Deus, trazendo o entendimento, meu Deus, que nós temos que clamar do fundo da nossa alma, meu Deus, para que a gente venha ver o Senhor nos dar o livramento, Pai. Ah, Pai, eu estou aqui unido em oração com a igreja, estive orando pela manhã, estou orando à noite agora, crendo que o Senhor é o mesmo de ontem, que o Senhor é o mesmo de hoje, e o Senhor será o mesmo eternamente, Pai. Crendo, meu Deus, que o Senhor sempre está disposto, meu Deus, a estender a mão para aqueles que são da fé, para aqueles que passam por águas, por rios, por momentos de dificuldade, aonde eles não sabem para onde ir, qual a decisão tomar, mas que o Senhor está ali, eles clamam ao Senhor e o Senhor ouve. A palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro, quando ele começou a caminhar sobre as águas, ele sentiu medo. E a Bíblia diz que ele começou a se afundar nas águas, ele começou a naufragar, mas ele clamou a Deus dizendo: livra-me, ó Deus. E Jesus foi ali, estendeu a mão e tirou ele, não permitiu que o Pedro viesse a morrer, que ele viesse a se afogar no fundo daquelas águas. Pede essa chance para Deus hoje. Diga para Deus: eu quero começar a clamar, eu quero começar a levantar o meu clamor, eu quero começar, meu Deus, a clamar no fundo da minha alma. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, você não pode aceitar derrota, você não pode aceitar o pecado, você não pode aceitar a corrente do diabo que lançou contra a tua vida para impedir que você viesse prosperar, que você viesse a crescer, que você viesse a ser uma pessoa completamente feliz. Oh, aleluia. Ramanamalama canta, Ramanamalai. Oh, aleluias, Pai. Se nós estamos aqui, é porque nós cremos naquela palavra que diz de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e boas que tu não sabes. Deus tem coisa boa para você, minha irmã, meu irmão. Deus tem coisa boa para você. Não deixe o inimigo te iludir, não deixe o inimigo ele mentir para você, não deixe o inimigo ele destruir com a tua vida, com os teus sonhos. Não permita que essas correntes espirituais elas venham amarrar a tua vida, venham impedir você de ser uma pessoa completamente satisfeita, que se realizou. Oh, nessa noite, Pai, nós agradecemos que o Senhor está nos dando, meu Deus, mais uma chance. Oh, aleluia. Talvez eu não tenha mais. Ouça o que Deus está falando. Diga: eu quero estar em tua presença. O Davi queria estar na presença do Senhor. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Você pode dizer isso para o Espírito Santo. Se tiver que gritar, eu gritarei.
Se tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar, se tiver que humilhar a mim mesmo, diga assim eu farei. assim eu Pede pro Senhor, me dá mais uma chance. Deus quer te honrar. Eu quero nascer do teu Espírito. Diga eu quero, Senhor. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, fazer tua vontade, doce Espírito. Porque a minha vida seja a tua vida, Jesus. Ramakanta Ramanamalai. Deus está te dando a oportunidade hoje de você clamar fundo da tua alma. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Quero estar, Jesus. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Diga isso pro Senhor. Se tiver que gritar, eu vou gritar. Diga, o diabo não vai tapar minha boca. Se tiver que gritar, eu gritarei. Diga, se tiver que chorar como a Ana, eu vou chorar. Se tiver que chorar, eu chorarei. Diga, se tiver que humilhar, se tiver que humilhar a mim mesmo, diga, assim eu farei. Diga, me dá mais uma chance, Senhor. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Diga, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero, Senhor, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Jesus. Em nome de Jesus, diga toda a força do mal. Diga, eu exijo que saia da minha vida agora. Diga, toda obra do diabo vai embora da minha vida. Diga, eu não aceito espírito de derrota. Eu não aceito corrente que me aprisiona a minha vida espiritual, a minha vida emocional, a minha vida profissional, a minha vida financeira. Diga, tem que sair agora. A ordem é dada, diabo, tem que largar a família. Tem que largar agora, diabo, aquela pessoa que você quer matar com a doença, que você quer humilhar aquela pessoa com a enfermidade. Tem que sair agora. A ordem é dada, do alto da cabeça embaixo a planta dos pés agora. Eu amaldiçoo tua obra, diabo. Eu amaldiçoo o demônio. Eu sei que você trabalha na calada da noite. Eu sei que você trabalha na encruzilhada. Eu sei que você trabalha, demônio, nas madrugadas, colocando pânico, medo, trazendo assombração para dentro daquele lá, barulho, contenda, briga. Mas eu te repreendo agora. Vai embora, Satanás, dentro dessa vida agora. Sai do coração desta pessoa agora. Eu te repreendo essas águas agora. Eu te repreendo, diabo. Vai embora, doença, enfermidade, infecção, vai embora agora. Vai embora agora, espírito, tranca a rua, tranca a estrada. Vai embora. É do alto da cabeça embaixo a planta dos pés. Eu digo, o mal tem que sair da coluna, tem que sair da cabeça.
cabeça, a artrite, a artrose, a renite, a sinusite, tem que ir embora agora. Saia, a ordem é dada. Pega o teu mal agora, o espírito enganador, e em nome de Jesus Cristo agora, pega o teu mal, tire a tua mão e diga, e que saia. Diga, e que saia, e que saia, e que saia, e que vá embora, para nunca mais voltar. Diga em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, diga em nome de Jesus, eu determino a bênção da troca de vestes. Determino cura, eu determino libertação, eu determino felicidade, alegria, paz. Diga, eu determino a bênção do Senhor em todas as áreas da minha vida. Meu Deus, que o Senhor honre cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, que eles venham testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer na vida de todos eles, Pai. Diga, muito obrigado, Senhor. Diga, minha vida, ela está nas tuas mãos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmão, bem forte. E aplaudir bem forte em nome de Jesus. Diga glória a Deus, amém. Então isso nós temos que fazer, nós temos que clamar. Irmão, não tem outra coisa para fazer. Eu sei que às vezes aparece alguém momentaneamente para nos dar uma palavra de conforto, mas melhor isso não ajuda. O único que pode nos sustentar no dia em que as águas entram na nossa alma é quem? É Deus. Imagine, pode ser até um familiar que está num hospital, está em algum lugar, só ele que sabe a tristeza que ele está tendo. Imagina um tempo assim, queria estar em casa, queria estar comendo alguma coisa, né? Mas está lá, triste, as águas invadiram só ele que sabe o que está passando. Então a gente tem que clamar a Deus e ensinar eles a clamar a Deus também. Amém? Pode sentar aí, irmãos, em nome de Jesus. Semana que vem a gente segue firme aqui, já passa rápido, quarto domingo, né? Meu Deus do céu, passa rápido, hein? A gente se agarra, né, com Deus, é coisa linda de ver. Em nome de Jesus, né? Mas não dá para brincar, isso que eu sempre digo, o diabo tem ceifado muitas almas. Muitas almas. Muitas almas o diabo tem ceifado, irmão. Olha quanto acidente acontece aí. Agora, se eu não me engano, eu vi nas redes sociais um jornal, pelo menos esse jornal, me esqueci o nome, é um jornal bem inseguro aqui da região. Parece que teve uma menina aqui que matou o pai, a mãe e os irmãos. Vocês ouviram falar? Olha que tragédia. Aqui na região, não sei se foi aqui em Taquara, onde? Porque o pai ou a mãe que proibiram a menina de ir a alguma festa em algum lugar. E a menina ficou com ódio, com raiva, e foi lá e cometeu o crime. Olhe no jornal para você ver, é uma tragédia, irmão. Meu Deus do céu, como é que pode uma menina fazer isso aí, né? É o diabo. O único que vem para matar, roubar e destruir é o diabo. Então a gente tem que estar sempre, até eu digo sempre, né? Trazer as crianças para a casa de Deus. Irmão, esse dia eu cheguei em casa. Nós estamos ao vivo ainda? Pode encerrar para nós a transmissão, tá, Oberwano? Senão eu vou falando aqui, né? E esses dias